Está aqui a lista, a correção dos exercícios que estão na lista número 1 de raciocínio lógico-matemático. Está marcado ali na própria lista, né, o número da lista, e trata sobre razão e proporção. Vamos para a correção. Questão número 1. Bom, tem aqui o caso de que Joana pretende dividir um determinado número de bombons entre seus 3 filhos, sabendo que o número de bombons é maior que 24 e menor que 29, e que, fazendo a divisão, cada um dos seus 3 filhos receberá 9 bombons e sobrará 1. Na caixa, quantos bombons ao todo Joana possui? Vamos então resolver parte a parte, porque nesses problemas aqui o segredo é entender e montar o problema. Depois é fácil resolver. Então vamos lá. A primeira informação aqui, ó, que o enunciado dá. Se cada um dos 3 filhos recebe 9 bombons e vai sobrar 1, a gente pode calcular o total de bombons, não é? Então, o total de bombom, que está representado pela letra T, é 3, que é o número de filhos, né? Vezes 9, que é a quantidade de bombons que cada um ganhou, mais 1, que é o que sobrou. Resolvendo isso, sempre lembrando que você resolve primeiro o que está dentro dos parênteses, 3 vezes 9 é 27. Aí eu somo 1 do bombom que sobrou e tenho o resultado aqui, o total de bombons que tinha na caixa, ou seja, quantos bombons a Joana possui, são 28 bombons. Alternativa E. A questão 2. Maria preparou 15 litros de café. Sendo assim, quantas garrafas térmicas de 3 quintos, 3 sobre 5 ou 3 dividido por 5 de litros ela poderá encher? De novo, passo a passo. Bom, há 15 litros de café para colocar em 3 quintos, em garrafas de 3 quintos de litros, certo? Então, eu tenho um total, que é 15, e quero dividir em partes de 3 quintos de litro. É uma operação de divisão, olha só. É 15, que é o total, né, de litros, dividido por 3 quintos, dividido por 3 sobre 5. Quando você vê esse monte de fração, parece uma coisa do outro mundo, mas não é. Olha só como é simples. Primeiro, 15 inteiro é igual a 15 sobre 1. Qualquer número inteiro é igual ao número dividido por 1. E eu vou dividir esse 15 sobre 1 por 3 sobre 5. Os 3 quintos de litro de cada garrafa. E aqui o desenvolvimento. Então, eu repito como se resolve uma divisão de divisões ou uma divisão de frações. Eu deixo a primeira, então ficou lá. Eu deixo o numerador, né? Ficou ali, 15 sobre 1. E multiplico pela inversa do denominador. O que é o denominador? É 3 quintos. Então, 3 sobre 5. Então, qual vai ser a inversa? 5 sobre 3, ou 5 terços, certo? Então, eu faço essa multiplicação e o que vai acontecer? Eu só preciso, nesse caso, não precisa de MDC, MMC, nada. Nesse caso, o que eu preciso é só multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Então, 15 vezes 5, 75. 1 vezes 3, 3. 75 sobre 3, ou 75 dividido por 3, é igual a 25. A alternativa E, de escola. Agora a questão número 3. Sabendo que o número de trabalhadores envolvidos em um mesmo projeto é inversamente proporcional ao tempo necessário para a conclusão do projeto, marque a alternativa correta. Essa é uma questão muito conceitual, nem número tem.
Se eu digo que a relação é inversamente proporcional, então quer dizer que quando uma variável aumenta, a outra diminui. É isso que define a expressão inversamente proporcional. Então, quais são as variáveis que eu tenho aqui? Eu tenho as variáveis número de trabalhadores envolvidos e tempo necessário para a conclusão. Então, com isso, como a relação é inversamente proporcional, quer dizer o quê? Se eu aumento o número de trabalhadores envolvidos, eu vou diminuir o tempo necessário para a conclusão do projeto. E o inverso vale também. Se eu diminuir o número de trabalhadores envolvidos, eu vou aumentar o tempo necessário para a conclusão do projeto. Portanto, aqui a alternativa correta é a D, porque aumentar o número de trabalhadores implica diminuir o tempo para a conclusão do projeto. Essa é uma relação inversa. Uma variável aumenta, a outra cai. Uma cai, a outra aumenta. Questão número 4. Uma escola tem 1.200 metros quadrados de área construída e 3.000 metros quadrados de área livre. A razão da área construída para a área livre é? A razão é simplesmente uma divisão. Olha como é simples. Eu vou dividir 1.200, que é a área construída, por 3.000, que é a área livre. Então fica 1.200 sobre 3.000. E então, simplificando, né? Corto o zero, então ficou 12 sobre 30. E aí, simplifiquei mais uma vez, dividi por 2, deu 6 sobre 15. Dá para simplificar mais? Dá sim. Se eu dividir 6 por 3, dá 2. 15 por 3 dá 5. Então aí tem 2 quintos. E olha só a alternativa E. A alternativa E é 2 quintos. 2 sobre 5. Essa é a razão da área construída para a área livre, certo? Sempre vai ser assim. A primeira variável vai no numerador, a segunda variável é o denominador. Questão número 6. Não, questão número 5. 40 litros de água e tinta estão misturados na razão 5 sobre 3. Calcule quantos litros são de cada substância. Isso é um tipo de questão que cai bastante e que costuma confundir um pouco a cabeça das pessoas. Quando eu digo que a água e a tinta estão misturados na razão 5 sobre 3, eu quero dizer que do total de tudo que eu tenho, 5 partes são de água e 3 partes são de tinta. Isso é importante que a gente entenda bem, certo? Então, 5 sobre 3, ou 5 terços, quer dizer o quê? Quer dizer que 5 partes são água e 3 partes são tinta. Eu sei aqui que o exercício me disse que são 40 litros de água e tinta que estão misturados. Então, o que eu sei? Eu vou transformar essas partes na variável P, tá certo? Então, olha só como é simples. 5 partes são de água, certo? Então, 5P, 5 partes. Mais 3 partes são de tinta, certo? 3P. E eu sei que existem 40 litros misturados. Então, 5P mais 3P vai ser igual a 40. Ou seja, eu estou relacionando isso com a totalidade. Ele já me disse que tem 40 litros de água. Quer dizer, 40 litros de água e tinta. Aí é só resolver a questão. 5 mais 3 é igual a 8, então dá 8P igual a 40. O P é igual a 40 sobre 8, ou 40 dividido por 8, que dá 5. Então, cada parte é igual a 5. Mas calma que essa não é a resposta da questão. Eu sei que são 5 partes de água, certo? Então, 5P. Multiplico 5 por 5, o que dá 25. E são 3 partes de água.
o que dá 3P, ou 3 vezes 5, porque P é igual a 5. Então, 3 vezes 5 é igual a 15. Portanto, eu tenho os litros de cada substância. Eu tenho 25 litros de água e 15 litros de tinta. A alternativa B de bola. Questão número 6, agora sim. Em 700 ml de certa solução química que contém ácido e base na proporção de 9 para 5, ou seja, 9 partes de ácido para 5 de base, respectivamente, a quantidade de ácido contida nessa solução é D. É o mesmo procedimento do exercício anterior. Veja lá. São 9 partes de ácido e 5 partes de base em 700 ml do líquido, da solução química. Ou seja, eu posso dizer que 9P, 9 partes, mais 5P, 5 partes, é igual a 700 ml. Somo 9 com 5, dá 14P, o que dá, o 14P vai ser igual a 700. E P é igual a 700 dividido por 14, que se estava multiplicando num lado, eu passei para o outro lado dividindo. Então, 700 dividido por 14, que eu posso simplificar, divido tudo por 7, dá 100 dividido por 2, o que a gente sabe que é 50. Então, cada parte dessa solução química são 50 mililitros. Se são 9 partes de ácido, 9P, então é 9 vezes 50, que eu pego a 50, o que dá 450 mililitros de ácido, que é exatamente a resposta que a gente quer. A alternativa correta é a alternativa B de bola. Questão número 7. Um colecionador, ao morrer, deixou de herança para seus 3 filhos uma razoável coleção de pinturas e uma pequena coleção de esculturas, cujo valor era de 1/3. Olha uma proporção aparecendo aí. De 1/3 da coleção de pinturas. Ao repartirem igualmente a herança, cada filho recebeu pelo menos 300 mil reais, ou 300 mil dinheiros, que não diz aí que é reais. Nesse caso hipotético, o valor da coleção de esculturas era de... Vamos lá. De novo, vamos pegar as informações do exercício, as informações que o próprio enunciado dá pra gente. Primeiro, o colecionador morto, o defunto tinha 3 filhos. Cada filho recebeu pelo menos 300 mil reais. Aqui fica simples. Se cada filho recebeu 300 mil reais e são 3 filhos, eu multiplico 3 vezes 300 mil e vou ter o valor total. O valor total é de pelo menos 900 mil dinheiros. E eu sei que o total da herança deixada pelo de cujo é igual a pinturas mais esculturas, certo? Então o total é igual a pintura mais escultura, T igual a P mais E, que está representado aí nessa pequena expressão. E eu sei também, porque o exercício me falou, que as esculturas, o valor da coleção de esculturas tem 1/3 do valor das pinturas. Olha só. Então, E igual a 1 sobre 3P, que dá a mesma coisa, 1 vezes PP. Então, a coleção de esculturas, o valor dela é igual a P dividido por 3. Eu posso pegar esse valor de escultura, que a gente já viu que é P dividido por 3, e isolar alguma variável. Aqui já está isolada a variável escultura, mas vamos ver a variável pintura. Bem simples. Se o 3 estava dividindo, passou para o outro lado multiplicando. Então eu sei que o valor da coleção de pinturas é 3 vezes o valor da coleção de esculturas. Então está aqui, para fixar só, que o valor da coleção de pinturas é igual a 3 vezes o valor
da coleção de esculturas. Retomando ali, eu tinha uma outra equação, que é T igual P mais E. O total é igual ao valor da coleção de pinturas mais o valor da coleção de esculturas. E aí eu sei que o total é de pelo menos 900 mil. Então, substituir T por 900 mil. E eu vou substituir o P, que está ali no T igual a P mais E, por 3E. Por quê? Porque eu vi ali na linha anterior que P é igual a 3E. Então, olha só que legal, vou deixar a mesma variável. Então, 900 mil vai ser igual a 3E mais E. Entendendo que por que apareceu esse 3E aí no lugar do P? Porque eu vi antes que a coleção de pinturas é igual a 3 vezes o valor da coleção de escultura. P igual a 3 vezes E. Faço uma simples soma e descubro que 3 mais 1, né? 3E mais E é igual a 4E. E 4E é igual a 900 mil. E aí eu passo o 4, como eu quero saber o valor de E, eu passo o 4 para o outro lado. Se ele está multiplicando, eu passo ele dividindo. E eu sei que 900 mil dividido por 4, vocês podem fazer a conta aí, é igual a 225 mil. Por isso, a alternativa correta é a alternativa E, de educação. Questão número 8. Diz aqui que o Alberto, Brenos e Carlos têm ao todo 40 figurinhas. Alberto e Breno têm a mesma quantidade de figurinhas e Carlos tem a metade da quantidade de figurinhas de Breno. A quantidade de figurinhas que Alberto e Carlos têm juntos é... Vamos lá separar as informações que o enunciado nos dá. Ele diz para mim, o enunciado, diz para mim que o total de figurinhas é 40. E também diz para mim que Alberto tem uma quantidade X de figurinhas. E aí o Breno também tem uma quantidade X, porque A e B são iguais, ou seja, a quantidade de figurinhas que Alberto tem é a mesma do que Breno tem. Então, se A tem X, Breno vai ter X também. E aí aparece a informação de que o Carlos, que ficou preterido, ele tem metade da quantidade de figurinhas do Breno. O Breno tem quantas figurinhas? Tem X. Então, o Carlos tem X, metade de X. X dividido por 2. Então, com a informação que foi me dada aqui, eu sei que o Alberto mais o Breno mais o Carlos tem 40 figurinhas. E aí eu substituo com as variáveis que eu coloquei lá em cima. Então, A eu substituí por X, que é a quantidade de figurinhas de Alberto. B substituí por X, que é a quantidade de figurinhas de Breno. E C substituí por X dividido por 2, metade de X, que é a quantidade de figurinhas que Carlos tem. Então, eu fico com a seguinte equação. X mais x virou 2x mais x sobre 2 igual a 40. Somei só ali os 2x. E aí eu tiro o mínimo múltiplo comum, certo? Que nesse caso aqui é 2. Tá? E aí, tirando esse mínimo multiplicador comum, eu cheguei à seguinte equação. 4x mais x sobre 2 é igual a 40. E aí, bem simples, 4x mais x é igual a 5x e 5x é igual a 80. Então, já que o 5 está multiplicando o x, eu passo para o outro lado, passa dividindo. Então, x vai ser igual a 80 dividido por 5, que é igual a 16. Então, eu descobri que x é igual a 16. Aí já tem gente que vai lá e taca vamos assinalar a alternativa aí que descobriu um número que está aqui, ó, 16. Calma aí. Na verdade, a pergunta
é a seguinte, é a quantidade de figurinhas que Alberto e Carlos têm juntos. Eu sei que Alberto tem X. Se Alberto tem X e X é igual a 16, Alberto tem 16 figurinhas. Por outro lado, eu sei que Carlos tem X sobre 2, metade de X. Portanto, ele tem 16 sobre 2. 16 dividido por 2, o que é igual a 8. Finalmente, eu pegar o A mais o C, ou seja, porque a pergunta da questão é a quantidade de figurinhas que Alberto e Carlos têm juntos, então eu vou lá, somo A mais C, 16 mais 8 dá 24. A alternativa C, de Cifuentes. Questão número 9. Calma aí, está quase acabando. Na última Páscoa, Maria ganhou muitos chocolates e deu metade do que tinha para o seu filho João. Do que sobrou, deu metade para o seu esposo José e ficou com o restante. Sabendo que João recebeu 750 gramas de chocolate, a quantia que Maria tinha no início era de... Então, primeira coisa, deixa eu falar para vocês que muitas questões de raciocínio lógico têm um enunciado enrolado de propósito, tá? Porque eles vão querer saber se você sabe montar o problema. E tem muita informação inútil também nesses enunciados. Então, vamos lá montar o problema aqui para nós. Primeiro, Maria, no primeiro momento, por isso que está aí M1, tinha X, certo? Recebeu os chocolates, uma quantidade X de chocolates. E aí o que ela fez? Aí ela pegou metade do que ela tinha e deu para o filho João. Então o João, representado pelas letras JA, recebeu metade do que Maria tinha, ou seja, X dividido por 2. E aí Maria, nesse segundo momento, ficou com quanto? Ué, se ela deu metade, se ela deu X sobre 2 para o João, ela ficou com a outra metade, certo? E aí, dessa metade, segundo o que o nosso problema está falando, ó, do que sobrou, deu metade para seu esposo José. Do que sobrou? Sobrou quanto? X sobre 2, né? Metade de X. Então, eu vou pegar isso, de novo, vou colocar fração sobre fração. Então, X sobre 2 dividido por 2, certo? Porque ela pegou metade do que tinha sobrado. Aí, a gente faz aquela propriedade fantástica das frações, né? Deixa o numerador como está, né? Então passou para o outro lado da igualdade como x sobre 2, e multiplico pelo inverso da fração, que é o denominador. Então, já que é 2 sobre 1, né? Porque é o número inteiro, a inversa dessa fração é 1 sobre 2. Então, vou multiplicar x sobre 2 vezes 1 sobre 2. E isso vai ser, aí é só multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então, x, 1 vezes x, x. Dividido por 2 vezes 2, 4. Então, o José ficou com x sobre 4 chocolates. Ou 1/4 dos chocolates. Mas vocês vão ver uma coisa. A gente tem que olhar o que é que o problema pede. Primeiro, a gente sabe também que o João recebeu 750 gramas. E o que ele quer saber é a quantidade que Maria tinha no início. Qual que era a quantidade que Maria tinha no início? X. Está vendo lá? M1 igual a X. Certo? Então, olha só. E eu sei que o João, JA, recebeu metade, X sobre 2. Portanto, 750 gramas, né, vai ser igual a x sobre 2. Eu só substituí ali na equação do JA, na equação do João. Bom, então, como o 750 é igual a x sobre 2, como o 2 está multiplicando o x de um lado da igualdade, eu vou passar ele para o outro lado multiplicando. Então fica assim, x igual a 750 vezes 2,
o que dá 1.500 gramas ou 1,5 kg, 1,5 quilos. Portanto, a alternativa correta é a letra A. A de amor, amoroso. 1,5 quilos ou 1,5 kg ou 1.500 gramas. E finalmente, chegando na reta final, a questão de número 10. A questão que diz assim: por medida de precaução, a administração de um prédio resolveu restringir o número de pessoas transportadas por um de seus elevadores a 9 mulheres ou 6 homens, tá certo? Então é um ou outro. Respeitando-se a restrição imposta, quando no elevador já se encontrarem 6 mulheres, é correto afirmar que nesse elevador ainda podem entrar no máximo. Então vejamos aqui. Primeiro, ele diz que nesse elevador a lotação máxima é de 9 mulheres ou 6 homens, ou seja, 9 mulheres igual a 6 homens, 9M igual a 6H. Daí eu posso tirar duas conclusões. Eu posso isolar o M, de mulher, né? Então, M, já que o 9 está multiplicando o M, eu passo para o outro lado dividindo, então o M vai ser igual a 6H dividido por 9. Vou simplificar aqui, deu 2H por 3, né? Porque dividi 6 por 3 e 9 por 3. Então, 2H sobre 3. E dividindo 2 por 3, né? Aqui da equação vai dar 0,666H. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que uma mulher equivale a 0,666 homem. Por outro lado, eu posso isolar também o H. Tá? Isso vai me ajudar um pouco aqui. Ó. Então, se eu isolar o H, já que o 6 está multiplicando o H, eu passo para o outro lado da igualdade dividindo, o que fica 9M dividido por 6. Simplificando, dividindo por 3, né? Os dois termos, tanto o numerador quanto o denominador, dá 3M sobre 2. E 3M sobre 2 é igual a 1,5M, ou seja, dividido 3 por 2 dá 1,5, e tem um Mzinho lá, coloco. Então, um homem é igual a 1,5M, um homem é igual a 1,5 mulheres. Bom, então, feitos esses isolamentos aí das variáveis, vamos entender também o que o nosso exercício diz. Ele diz que a lotação máxima do elevador são 9 mulheres. Então, as vagas que ainda restam, que eu representei pela letra V, vai ser 9M menos 6M. Por quê? Porque olha lá na questão. Quando no elevador já se encontrarem 6 mulheres, então já tem 6. Então, se a lotação é 9 mulheres, as vagas restantes lá é 9M, certo? Menos as 6M. 9M, lotação máxima, 6M, as mulheres que já estavam dentro do elevador. 9 menos 6 dá 3. Então, as vagas restantes são 3M, ou as vagas restantes são para 3 mulheres. Mas não tem essa alternativa ali, né? Mas é para isso que a gente isolou as variáveis. Então, vamos fazer as correspondências, né? Já que existem 3M, vaga para 3 mulheres, V igual a 3M, e eu substituo M, tá vendo ali? Por quê? Por H. Ali tá vendo que o M, na segunda linha, a gente descobriu que o M é igual a 0,666H, é uma dízima periódica, tá certo? Então eu vou substituir. Já que as vagas são para 3 mulheres, 3M, eu multiplico 3 vezes o correspondente homem, 0,666. O que é igual? 2H, 2 homens. Se você pegar 0,66666, porque é uma dízima periódica, multiplicar por 3, vai dar 1,9999999. O que é ser arredonda para 2. Então aqui deu 2 homens. Ou seja, a vaga que está ali, as vagas restantes ali, podem ser para 3 mulheres ou para 2 homens.
Portanto, já temos a alternativa correta, que é a alternativa B de bola, certo? 2 homens que cabem ainda nesse elevador. E por aqui terminamos. Muito obrigado e até a próxima lista.